Se você não me conhece, seja muito bem-vindo, eu sou a Gabriela e eu já gravei um vídeo aqui falando sobre a biografia resumida de Freud e já gravei sobre uma teoria dele chamada Teoria do Complexo de Édipo. Se você não assistiu os vídeos anteriores que eu trouxe, te aconselho a assistir, que vão estar nos cards ou na descrição. Então, como eu prometi para vocês que eu ia trazer sobre essa teoria de Freud, vamos lá. Assim como existe, de acordo com a linha freudiana da psicanálise, uma divisão topográfica da mente entre os níveis consciente, pré-consciente e inconsciente, essa mesma linha da psicanálise identifica outra distinção da mente humana. E essa segunda divisão se daria do id, ego e o superego. Então vamos entender hoje sobre essa teoria. Roda a vinheta. Vou te pedir primeiramente para fazer o seguinte. Imagine que no seu ombro direito tem uma consciência do bem chamada superego. E no seu ombro esquerdo, uma consciência do mal, o diabinho, chamado id. E que a sua mente é o centro das escolhas e ela se chama ego. Então, no seu ombro direito tem a consciência do bem chamado superego, no seu lado esquerdo a consciência do mal chamado id, e a sua mente se chama ego, tá bom? Grave bem isso, pois eu te pedi para fazer, para que minha explicação fique mais fácil para você entender. Agora eu vou explicar o que são cada uma dessas consciências. Primeiramente, vamos falar sobre o id, que é dele que se origina as outras consciências. O id é o componente nato dos indivíduos, ou seja, as pessoas já nascem com ele. Consiste nos desejos, vontades e pulsões primitivas, formado principalmente pelos instintos e desejos orgânicos pelo prazer. Totalmente inconsciente, o id opera pelo princípio do prazer, buscando satisfazer os desejos imediatamente sem considerar as consequências. E é a partir do id, o id, ele é nato de todos os indivíduos, ele se baseia apenas pelo instinto e pela satisfação dos desejos e vontades, sem seguir qualquer norma. Ele desenvolve as outras partes que compõem a personalidade humana, que é o ego e o superego. Agora vamos entender sobre o ego. O ego, ele surge a partir da interação do ser humano com a realidade, adequando seus instintos primitivos, como o id, com o ambiente em que ele vive. E também ele é designado pelo princípio da realidade. Então, tudo que ultrapassa a realidade, como o id imagina, é apenas a satisfação das necessidades e vontades. Sem pensar pelo modo racional, o ego já faz isso, tá bom? E ele é um mecanismo responsável pelo equilíbrio da psique. Ele procura regular os impulsos do id, ao mesmo tempo que tenta satisfazê-los de modo menos imediatista e mais realista. Ou seja, o id, por ter desejos primitivos, satisfações de vontades, mas pelo princípio do prazer, o ego ele vai tentar satisfazer essas vontades de uma forma mais racional e não imediatista, ok? Graças ao ego, a pessoa consegue manter a sanidade da sua personalidade. O ego começa a se desenvolver já nos primeiros anos do indivíduo. Aliás, agora vamos saber sobre o superego. O superego, como eu falei para vocês, do lado direito, né? O consciência do bem. O superego ele se desenvolve a partir do ego, tá? Então o id, ele desenvolve o ego e o superego. Depois do id, a gente tem o ego, que ele vai tomar decisões mais racionais, conforme os desejos do id. E o superego, ele vai se desenvolver a partir do ego. E aí ele vai representar os ideais e valores morais e culturais dos indivíduos. O superego, ele atua como conselheiro para o ego. Isto porque o alerta sobre o que é ou não moralmente aceito, segundo os princípios absorvidos pela pessoa ao longo da vida. De acordo com Freud, o superego começa a se desenvolver a partir do 5º ano de vida. É quando o contato com a sociedade começa a se intensificar, através da escola, por exemplo. A partir dos 5 anos, as relações sociais passam a ser melhor interpretadas pelos seres humanos.
Em suma, o id, o ego e o superego são três componentes da formação da personalidade. São representações da impulsividade, da racionalidade e da moralidade, respectivamente. Então, com o desenvolvimento da personalidade, o id, o ego e o superego já estão presentes em nossa mente. Ocorre, então, em muitas ocasiões, uma batalha. O id e o superego tentam em vários momentos assumir o controle da situação. Lembra que eu falei? O superego, a consciência do bem do seu lado direito, e o id, a consciência do mal, entre aspas, é só uma metáfora para vocês entenderem. Eles estão em uma batalha constante. O id quer satisfazer os seus desejos de qualquer forma. O superego, ele tá ali aconselhando para fazer o que é moralmente certo. Então, tendo em vista que os dois representam desejos e impulsos completamente opostos, o id já é pelo prazer e o superego já é pelo mais racional, pelos valores. Eles agem como se fosse essa batalha, e esses impulsos completamente opostos, eles fazem com que o ego comece a trabalhar, e o ego mantém o equilíbrio entre esses dois lados tão distintos. Então, como eu falei, agora vocês vão entender por que eu pedi para vocês imaginarem que o superego é o seu lado direito do seu ombro, o id é o lado esquerdo e o centro se chama ego, que é as suas tomadas de decisões. Enquanto o superego ele trabalha nesse sentido do que é correto, do que é o mais racional, o id ele vai lhe buscar o prazer. E o ego vai manter esse equilíbrio com como ele pode satisfazer o superego e o id ao mesmo tempo, sem causar coisas negativas, de uma forma menos imediatista e mais racional. Então, os três trabalham em conjuntos, enquanto o superego e o id estão ali em batalha do que é certo, e do que é para fazer e do que não é. O ego tá ali mantendo o equilíbrio e tomando as decisões de uma melhor forma possível. Eu espero que vocês tenham entendido sobre isso. Se você entendeu, gostou do vídeo, deixe a sua inscrição aí, ative as notificações, deixe o like no vídeo e comente aí o que vocês acharam. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? E não se esqueça de compartilhar para os amigos que gostariam de assistir esse vídeo. Se você conhece alguém que gosta de psicanálise, eu recomendo que você indique esse vídeo para essa pessoa, porque ela pode se interessar. É uma das teorias mais famosas do Freud, que fala sobre a consciência humana, o inconsciente. Então, com certeza, essa pessoa vai gostar. E se você é uma pessoa que gosta de psicanálise, eu espero que você tenha entendido sobre o vídeo, entendido sobre a teoria. E provavelmente eu posso trazer mais outras teorias de Freud por aqui. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até a próxima!